Boa tarde, gente. Tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas aplicações de integral, tá? Nas últimas aulas nós falamos a respeito de algumas técnicas de integração, né, de primitivação. Basicamente nós falamos sobre substituição, um pouquinho de integração trigonométrica, só aquela parte inicial de integrais envolvendo seno e cosseno e principalmente a parte de integração por partes, né? Então espero que vocês estejam treinando essas ideias de primitivação, de integração e tal, porque isso é muito importante, tá? E aí na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas aplicações envolvendo volumes, tá? A respeito de volume de alguns sólidos gerados pela rotação de gráficos de funções em torno dos eixos, e que se pode utilizar integral, tá? A ideia de cálculo integral para poder resolver determinados problemas, tá? E é uma aula importante, e é importante que vocês treinem bastante, resolvam bastante exercícios a respeito disso, tá? Tudo bem, gente? Vamos começar a aula então de hoje, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de volume, com a ideia de cálculo integral, tá? E aí, é o seguinte, nós temos basicamente duas coisinhas para falar de volume, dois métodos para falar de volume, que é o volume através do método dos discos e do método das cascas cilíndricas, tá? Que vocês vão já saber o que é isso. Vamos começar pelo volume por discos, tá? Pelo método dos discos. E aí, vou começar aqui, imagina o seguinte, olha. Imagina o seguinte, olha. Você tem aqui o gráfico de uma função. Você tem aqui o gráfico de uma função. Uma função contínua definida em um intervalinho. Peraí que eu vou rotacionar aqui. Melhorar isso aqui. Uma função definida em intervalo AB. Tá? Vamos supor que ela seja assim. F de A. F de B. Tá? Imagina que você tem uma função aqui contínua definida em intervalo AB. E aí você vai fazer o seguinte com essa função, com o gráfico dessa função. Você vai rotacionar ele em relação ao eixo das abscissas, tá? Eu vou girar ele, fazer um giro de 360 graus nele aqui, em relação ao eixo, em torno do eixo das abscissas. Se eu fizer isso, eu vou obter, com esse gráfico, eu vou obter um sólido mais ou menos assim, olha. Vou obter um sólido mais ou menos assim, ó. Um sólido de revolução. Tá? Obter um sólidozinho assim desse, mais ou menos. E a nossa ideia vai ser o seguinte. Dado uma função y igual a f de x contínua em um intervalo AB, como é que a gente pode expressar o volume desse sólido? Como é que a gente pode expressar o volume do sólido obtido pela rotação do gráfico de uma função desse tipo em torno do eixo x? Entendeu?
É isso que a gente está interessado em calcular nessa aula pelo método dos discos. Depois a gente vai ver um outro método para a gente poder fazer isso, tá? E a ideia é a seguinte, olha, a gente vai utilizar exatamente aquela ideia de integral que nós trabalhamos lá no início do cálculo integral. Lembra qual que é a ideia, o conceito de integral, de fato? Qual que era o conceito de integral? Você tinha o gráfico aqui de uma função, e a integral de uma função em um determinado intervalo, né? Intervalo AB aqui, olha. F de A, F de B. A ideia de integral é o quê? Você está interessado em calcular essa área aqui, né? A área abaixo do gráfico dessa função. O que a gente fazia? Você lembra? Você particionava aqui esse intervalo AB em N subintervalos, né? Aí você olhava para um certo iésimo intervalo, né? Para o iésimo intervalo, primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, até um intervalo de índice I, por exemplo. Aí você olhava para o retângulo de base ΔX, que eu poderia tomar esses ΔX todos de mesmo comprimento, sem perda de generalidade, né? E de altura, a altura desse retângulo era um certo cara que eu escolhia aqui. Eu escolhi um certo camarada aqui nesse intervalo, sei lá, um lambda I, nesse iésimo intervalo, escolhia a imagem dele como a altura desse retângulo, né? Aí eu calculava a área desse retângulo. Qual que é a área desse retângulo? Qual que é a área desse retângulo? Base, que é ΔX, vezes a altura dele, que é o F de lambda I. Né? Tomava isso aí. Essa daqui era a área do iésimo retângulo, digamos assim. Só que você ia fazer isso para todos os outros retângulos que são gerados aqui, né? Olhava para todos os outros retângulos que você gerava. Aí depois você somava as áreas desses retângulos, né? Você somava as áreas desse retângulo. Quando você soma as áreas desse retângulo, é o mesmo que você está fazendo isso aqui, olha. F de lambda I vezes ΔX, você está somando as áreas de todos esses retângulos, ou seja, você está fazendo o I, que é o índice, variar do primeiro até o enésimo retângulo. Né? Isso aqui seria uma aproximação para a área que você quer, para a área abaixo do gráfico da tua função. E essa daqui é uma boa aproximação, dependendo do número de retângulos que você tiver. E qual que era a ideia? É fazer essa aproximação melhorar cada vez mais, passando o limite nesse somatório. Né? Quando você passava o limite nesse somatório aqui, se esse limite existisse, a gente ia definir esse limite como sendo a área real abaixo do gráfico dessa função, e a gente poderia escrever esse limite assim, olha, integral no intervalo de A até B, nesse intervalinho aqui, da função f de x dx, se o limite existisse. Né? Essa era a ideia de integral. Lembram disso? A gente falou lá no início do nosso curso de cálculo integral, tá? E a gente vai usar uma ideia parecida com esse problema aqui, com o problema de calcular o volume de um determinado sólido gerado pela rotação do gráfico de uma função em torno do eixo das abscissas. Qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a seguinte, olha. Eu vou fazer a mesma coisa que a gente lembrou que nós fizemos ali. Eu vou pegar esse intervalo AB, aqui, e vou particionar ele. Vou dividir ele em N subintervalos, tá? Vou tomar de mesmo comprimento sem perda de generalidade. Tá? Dividir ele em N subintervalos. Aí eu vou olhar
para um intervalo qualquer aqui dentro. Um intervalo de índice I, igual como nós fizemos lá, tá? Vou pegar o iésimo intervalinho aqui, olha. E vou olhar apenas para a fatia que eu vou obter desse sólido quando eu fizer um corte nesse intervalinho em relação ao sólido. Vou obter o seguinte, olha. Vou cortar esse sólido em N subintervalos, eu vou obter o seguinte, olha. Eu vou obter, você concorda que se eu pego esse sólido e fatio ele, eu vou obter uma espécie de disco aqui assim? Um cilindrozinho pequeno. Como se fosse um cilindrozinho pequeno, dessa forma aqui assim, ó. Concorda com isso? Se eu pego esse sólido, fatio ele em N fatias, ou seja, eu particiono esse meu intervalo AB em N subintervalos, quando eu olho para o iésimo intervalo, eu obtenho uma espécie de disco desse. Concorda? E aí eu posso olhar para todos esses discos que serão gerados aqui, olha. Vou obter um disco aqui. Vou obter um outro disco aqui. Um outro disco aqui. Aí eu tenho esse outro disco aqui. E assim por diante. Eu vou olhando para esses discos que serão gerados, tá? O que vai acontecer? Se eu olhar para cada um desses discos que vai ser gerado, se eu olhar para cada um desses discos e calcular o volume deles e somar esses volumes, você concorda que a gente vai ter uma aproximação para o volume do sólido? Né? Eu calculo o volume do primeiro disco, segundo disco, terceiro disco, iésimo disco, enésimo disco. Calculo o volume de todos esses discos. E somo esses volumes, eu vou ter uma aproximação para o volume do sólido que eu quero. Concorda? Tá? E a ideia é a seguinte. Se eu faço isso para N discos, quanto mais discos eu fatiar o meu sólido, calcular o volume deles e somar esse volume, melhor vai ser a aproximação para o volume que eu quero. A ideia é essa, entendeu? E aí a gente vai fazer uma coisa bem parecida, olha, com isso aqui que nós fizemos. Eu vou calcular o volume de um disco, que eu ainda não sei qual é a expressão que vai aparecer. Calcular já o volume desse iésimo disco. Vou passar o somatório, ou seja, eu vou somar os volumes dos N discos, que vai ser uma aproximação para o volume do sólido que eu quero, entendeu? Depois eu vou fazer o quê? Passar o limite nesse somatório. Quando eu passar o limite nesse somatório, eu vou torcer para que o limite exista, porque se o limite existir, eu vou definir o volume do sólido como resultado desse limite. Entendeu? Tá? Então bora fazer isso, olha. Bora olhar para o iésimo disco. Esse discozinho aqui, que é esse de amarelo, que está aqui no centro. Como é que eu calculo o volume desse discozinho? É como se fosse um cilindro, entendeu? Como se fosse um cilindro assim, ó. Se você quiser olhar ele assim, você pode também, olha. Como se fosse um cilindrozinho assim, ó. Tá? Como é que a gente calcula o volume de um cilindrozinho? A área da base, não é isso? Vezes a altura. Qual que é a altura dele aqui? Não é isso aqui, né? A altura dele é isso aqui, olha. Esse tamaninho aqui, ó. Se eu colocar ele deitado, vai ser isso aqui. Quanto que mede esse intervalinho aqui? Esse intervalinho, quanto que mede? Delta x. Eu particionei em N intervalos de delta x, o tamanho de cada um deles, tá? Então, o comprimento desse intervalinho aqui é delta x, olha. Isso aqui é delta x. Certo? E aí eu vou olhar, preciso da área da base. Que seria isso aqui, olha.
O volume, vou colocar assim, olha, o volume do iésimo discozinho aí que vai aparecer, vai ser o quê? A área da base dele, ou seja, a área da iésima seção desse corte que eu fiz aqui, olha, desse corte que vai aparecer aqui, assim. A área desse corte que vai aparecer aqui, vezes a altura, ΔX. Pronto, esse vai ser o volume desse disco na posição I. Desse discozinho aqui. Certo? E aí eu posso fazer esse I variar. Aquela vai ser a expressão do volume do primeiro disco, quando o I for 1, do segundo disco, quando o I for 2, do terceiro disco, quando o I for 3, do enésimo disco, quando o I for N, e assim por diante. Entendeu? Então, olha, quando eu somar esses volumes, eu posso dizer que o volume do meu sólido vai ser aproximadamente o somatório, quando I varia de 1 até N, desses volumes. Ou seja, AI vezes ΔX. Tudo bem? Ok? AI vezes ΔX. Eu vou chamar esse AI ele AI de X, porque ele varia, depende da posição do comprimento do intervalinho que eu tiver, eu vou ter uma certa área. Então eu vou chamar de AI de X. Isso aqui vezes ΔX, tá? Depende dos xzinhos que a gente tomar aqui. Então, o volume do nosso sólido vai ser aproximadamente dado por esse somatório. Como é que eu faço para essa aproximação melhorar cada vez mais? Eu passo o limite e torço para que o limite exista. Entendeu? Vou passar o limite nisso aqui. Vou continuar aqui. Quando eu passar o limite naquilo lá, eu vou definir o volume como sendo o limite, quando n tende ao infinito, daquele somatório lá, olha, somatório de variando de 1 até n, AI de x vezes ΔX. Pronto. E esse limite aqui é uma soma de Riemann, como nós falamos na aula no início da aula do cálculo integral. É uma soma de Riemann, e eu vou dizer que isso aqui vai ser o seguinte, olha, a notação para isso aqui vai ser o seguinte. Isso aqui vai ser a integral, naquele intervalinho lá, ou seja, no intervalo de A até B, da área em relação ao x que eu tomar, dx. Tá? Esse aqui vai ser a nossa ideia de como calcular o volume daquele sólido. Eu vou somar o volume de cada fatiazinha daquela, vou passar o limite nesse somatório, vou torcer para que esse limite exista. Se ele existir, vai ser o volume do meu sólido real que eu quero. E vai ser dado por essa integralzinha aqui. Ok? Mais precisamente, a gente tem uma expressãozinha para essa, se a gente está fatiando o sólido, é um sólido de revolução, a gente tem uma expressãozinha para essa área. Quer ver? Olha. Porque imagina aqui, ó. Imagina que você toma um carinha desse subintervalo para ser esse tamanho, para você verificar esse tamanho aqui, olha. O raio desse disco. Se eu tomo aqui, por exemplo, um certo CI, nesse intervalinho, a altura, o raio desse disco vai ser a imagem desse CI, ou seja, o F de CI. Esse tamanhozinho, porque isso aqui é uma circunferência, isso aqui tem um certo raio, concorda? Concorda que isso aqui tem um certo raio? Certo? Porque a área do cilindro não é a área da base vezes a altura, só que a área da base é πr², não é isso? Por ser uma circunferência. Então, se eu tomar um ponto aqui nesse subintervalo, um certo CI nesse subintervalo, e adotar a imagem dele, F de CI, como raio desse disco,
qual que vai ser a área da base dele? Que vai ser o F de CI. Ó. Qual que vai ser a área da base dele? Ou seja, esse AX aqui. Oi? Vai ser o que? Esse AX vai ser o que? Π vezes o raio, que é o F de CI, ao quadrado. Pronto. Essa aqui é a área da iésima seção, entendeu? Então, bem aqui, olha. Bem aqui, eu posso reescrever isso aqui assim, olha. Dizer que esse volume vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, do somatório, quando i varia de 1 até n, da área daquela iésima seção, que vai ser π vezes o f de um certo c. Vou tirar esse c e vou colocar xi. Pronto. Fica melhor. A gente não confundir as notações. Vou colocar aqui xi. Mesma coisa, tá? Então aqui f de xi, que é o raio daquela seção, é elevado ao quadrado, vezes ΔX. Ou seja, se eu reescrever isso aqui na notação de integral, o volume daquele sólido vai ser o quê? Integral de A até B, de π, f de xi, vai ser o f de x, ao quadrado, ΔX é dx. Pronto. Tá aqui, olha. Esse é o volume. Então, quando você tem uma função contínua, presta atenção, você tem uma função contínua, você rotaciona o gráfico dessa função em torno do eixo x, por exemplo. Você quer calcular o volume do sólido que vai ser gerado por essa rotação. O volume desse sólido é dado por essa integralzinha aqui, ó. Π vezes a função elevada ao quadrado dx. Certo? Tudo bem? Tá claro? A ideia de como você vai calcular essas coisinhas aí, tá clara? Não. A altura é esse ΔX aqui, olha. Esse ΔX aqui, olha. Ou seja, é a área da base vezes a altura. O volume de cada um disco desse. Entendeu? Tô calculando aqui a área da base vezes a altura. Só que a área da base é isso aqui, olha. Entendeu? A área da base é isso aqui, ó. Tá bem aqui, ó. A área da base vezes a altura, que é o ΔX. Escrevendo na forma de integral, esse ΔX passa a ser o nosso dx. Entendeu? Como a gente viu lá no início do cálculo integral. Então tá aqui, só que a área da base eu posso reescrever dessa maneira. πr quadrado vezes a altura, que é o volume daquele cilindrozinho. E eu estou somando, lembra, integral é soma. Então estou somando todos os volumes desses i discos, desses n discos, entendeu? E aí escrevendo na forma de integral é dessa maneira, olha. Π, f de x ao quadrado, ΔX passa a ser o nosso dx, nosso diferencial, ok? Matheus de Engenharia Mecânica. Eu gostaria de saber, essa aí é a integral rotacionando em relação ao eixo x, certo? E se Sim. fosse em relação ao eixo y, por exemplo? A gente vai ver. Tá. A gente vai ver ainda, tá? Primeiro vamos ficar com essa aqui. E aí a gente vai ver o método das cascas cilíndricas, que é exatamente quando a gente rotaciona em relação ao eixo y, tá? Na verdade dá para resolver dos dois modos, mas a gente convenciona dessa maneira. Tá? Então olha aqui, olha, no desenho fica bem melhor, olha. Tem o gráfico aqui de uma função. Aí eu girei o gráfico dessa função em relação ao eixo x. Eu vou olhar para esse discozinho aqui, olha. Para esse disco. Certo? E aí a ideia da integral vai ser exatamente essa, olha. Quando eu calculo, quando eu faço o limite do n tendendo a mais infinito, da área vezes a alturazinha do disco. A área da base vezes a altura tem o volume de cada disco. Quando eu passo o somatório, significa que eu estou somando esses infinitesimais discos que eu vou obter. Entendeu? Então essa vai ser a ideia da área. Então a ideia para a gente calcular, para a gente vai resolver alguns exercícios, é essa daqui, ó, um esboçozinho que a gente trouxe. Tá? A gente vai calcular o volume assim, a gente vai tentar esboçar o sólido,
vai olhar para um corte que a gente fizer nele, que vai ser a areazinha da seção, que em geral vai ser dessa forma, e depois a gente integra naquele intervalo essa área, certo? E aí a gente obtém o volume desse sólido. Quer ver? Olha esse exemplo. Olha o primeiro exemplo. Mostre que o volume da esfera de raio R é 4πr ao cubo sobre 3. Alguma vez vocês já se perguntaram por que o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3? Tem várias demonstrações para isso, entendeu? A gente vai mostrar aqui uma, vamos mostrar aqui uma através do cálculo diferencial, entendeu? Imagina aí, qual que é a função que eu posso girar em torno, por exemplo, do eixo X, no caso, e obter uma esfera? Ou melhor, me diz uma figura aí, uma figura, você não consegue pensar na função, me diz a figura que a gente pode girar ela em torno do eixo X e obter uma esfera. Qual que é a figurazinha, figura plana que eu posso girar em torno do eixo X e obter uma esfera? Parábola? Não, parábola não. Parábola eu vou obter um negócio assim. Por exemplo, tem uma parábola assim, olha. Eu vou obter tipo uma bola de futebol americano, né? Mais ou menos, entendeu? Mas a esfera eu não vou obter. Qual que é a figura? Uma semisfera. Semisfera já. Uma semicircunferência. Né? Se eu pego uma semicircunferência aqui assim, olha. Imagina que você pega essa semicircunferência aqui, olha. Tá? Uma semicircunferência de raio R qualquer. Aí você gira ela em torno do eixo X, você não vai obter uma esfera? Né? Você gira ela aqui assim, olha. Em torno do eixo X, aí você obtém uma esferazinha. Ficou até bonitinho, né? Tudo bem? Agora, me diz, olhando só para esse gráfico aqui, ó, só para essa semicircunferência. Isso aqui é uma função? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Isso aqui é uma função. Lembre lá das nossas primeiras aulas. Isso aqui é uma função, olhando só para essa parte. Agora, qual que é o gráfico dessa função? Qual que é a expressão, a equação que te dá uma circunferência de raio R? Vamos supor que aqui, ó, daqui para cá mede R, daqui para cá também mede R, só que como é no sentido esquerdo aqui, para a esquerda do eixo das abscissas, aqui fica menos R, negativo. Qual que é a equação da circunferência de raio R? E concentro na origem para facilitar. X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R quadrado, não é isso? Tá? Agora, só essa parte de cima, qual que é a equação? Aí lembra, é só isolar o y aqui em função de x, né? Vou obter o seguinte, olha, y quadrado igual a r quadrado menos x ao quadrado. Se eu pego esse quadrado e passo em forma de raiz, eu obtenho que y vai ser mais ou menos a raiz de r quadrado menos x quadrado. Não é isso? Só que uma positiva significa que é essa semicircunferência de cima. A negativa é essa semicircunferência de baixo. Então eu vou ficar com a positiva. Y vai ser raiz quadrada de r quadrado menos x ao quadrado. Tá? Tem isso aqui, olha. O que é isso aqui? É a função que está descrevendo o gráfico, esse gráfico aqui da semicircunferência. Y igual a raiz de r quadrado menos x ao quadrado. Tá? Belezinha? Então, quando eu girar o gráfico dessa função aqui, em torno do eixo x, eu vou obter a esfera. Eu quero o volume dessa esfera. Como é que a gente calcula o volume? Olha lá. Volume é a integral, no intervalo determinado lá, de a até b, de π vezes o f de x, que é a minha função, ao quadrado dx. Não é isso? Então, bora lá. O volume vai ser integral. Qual que é o intervalo que a gente está trabalhando, gente?
de menos R até R. Beleza, de menos R até R, de π vezes... Quem que é a minha função f de x? Raiz de r quadrado menos x ao quadrado. Lembrando que o r é o quê? Constante. O r é constante. Então aqui vai ficar raiz de r quadrado menos x ao quadrado, só que é a função elevada ao quadrado, dx. Aí eu vou calcular essa integral em x. Então qual que vai ser o volume? Lembra, o π não é constante? Posso tirar da integral. Então π, integral de menos r a r. Quando eu levo a raiz quadrada ao quadrado, vai sobrar r quadrado menos x quadrado dx. Né? Então, o volume vai ser igual π vezes... Aí eu preciso primitivar essa. Essa é facinha de primitivar, né? Qual que é uma primitiva de r ao quadrado? R ao quadrado vezes x. Menos... Qual que é uma primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Né? E aí eu tenho que fazer essa primitiva variar em que intervalo? De menos R a R. Pronto. Aí bora calcular isso aqui. Então o volume vai ser o quê? π, olha aqui, ó, π vezes, aí no R aqui vai dar R quadrado vezes R, dá R ao cubo, menos, no R aqui fica R ao cubo sobre 3, então é essa a primeira, menos a segunda, né? Como é que vai ficar com menos R? Aqui vai ficar R quadrado vezes o menos R, dá menos R ao cubo, né? Menos R ao cubo sobre 3. Então aqui vai aparecer menos R ao cubo sobre 3. Vou colocar logo mais. Menos e menos mais aqui. Então vai ficar mais R ao cubo sobre 3. Tudo bem? Aí como é que vai ficar? Aqui, ó, o volume vai ser π vezes... Aí aqui, olha, R ao cubo. R ao cubo menos R ao cubo sobre 3 dá 2R ao cubo sobre 3. Tirando logo o MMC aqui e subtraindo, né? Menos, aqui, menos R ao cubo mais R ao cubo sobre 3 dá menos 2R ao cubo sobre 3. Com esse menos aqui fica mais. Então o volume vai ser igual a denominadores iguais. 2 mais 2, 4. π R ao cubo sobre 3. Pronto, aqui, ó, o volume da esfera de raio R. Entendeu? Alguma dúvida aí? Recapitulando, eu peguei o gráfico de uma função, girei ele em torno do eixo x, obtive o sólido que eu quero, que é a esfera de raio R. Né? O gráfico da função é esse. Tivemos que verificar primeiro qual que era o gráfico da função. Aí depois eu utilizei a expressãozinha do volume por discos, tá? Volume de um sólido pelo método dos discos, que é essa daqui, utilizando a função em questão. E aí calculei essa integralzinha facinha. Essa daqui é bem facinha de primitivar. Pronto, acabou o problema. Ok? Alguma dúvida aí? Esse é o primeiro exemplo, o exemplo mais básico que a gente faz de integração, de cálculo de volume de sólido pelo método dos discos, tá? Porque a esfera é tranquila para a gente calcular. Vamos ver outro exemplo. Olha esse daqui, ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz quadrada de x de 0 a 1. Bora lá. Primeira coisa, esboçar o gráfico. Né? Sem o gráfico você não sabe como que se comporta o sólido, como que é o sólido. Então olha para cá. Como que é o gráfico da função y igual a raiz quadrada de x? Como que é o gráfico dela? É assim, né? Não sei se vocês lembram.
Não é isso? Aí eu estou interessado no intervalo de 0 até 1. De 0 até 1. Tá? Belezinha? Aí eu vou girar esse gráfico em torno do eixo X. Quando eu girar ele em torno do eixo X, eu vou obter um negócio assim, olha. Concorda? Um sólido desse jeito aí. Tipo um recipiente, uma vasilhazinha assim, sei lá. Tá? Aí eu quero o volume desse sólido. Então, olha o intervalo que eu estou trabalhando, de 0 a 1. A minha função é raiz quadrada de x. Então, qual que é a ideia? Fatiar aquele negócio todinho lá que a gente fez. Mas a gente já sabe a expressão, né? A expressão é volume é igual a π, a integral de a até b, de π f de x ao quadrado dx. Olha lá. Então, vai ficar integral. Qual que é o intervalo? De 0 a 1. De π vezes, qual que é a função? Raiz quadrada de x, só que eu tenho que elevar ela ao quadrado dx. Né? E quando eu elevo ao quadrado essa função, vou ficar assim, olha. Integral de 0 a 1, π vezes x dx. Não é isso? Aí o π é constante, deixa ele aqui. Qual que é uma primitiva da função x? X ao quadrado sobre 2. Variando em que intervalo? De 0 a 1. Então o volume vai ser o quê? No 0 vai dar 0. Então só me resta no 1. No 1 vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 vezes π, que dá π sobre 2. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Difícil? É difícil isso aqui? Se você entender a ideia, se você entender que você vai pegar o teu intervalo, vai dividir ele em n subintervalos, entendeu? Vai dividir ele em n subintervalos. Olhar para o iésimo subintervalo. Verificar como que vai ser esse discozinho que vai ser gerado aqui no iésimo intervalo. Calcular o volume dele e depois integrar, fica facinho. Entendeu? Tá? Essa é a ideia. Olha aí, o sólido é esse aí, olha. Giramos ele, gerou esse sólidozinho aí. Ok? Olha agora esse aqui, ó. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelo gráfico da função y igual a x ao cubo, y igual a 8, x igual a 0 e em torno do eixo y. Nosso amigo falou agora. Professor, e quando a gente gira em torno do eixo y? Aí tem o outro método, do método das caixas cilíndricas, mas alguns casos é mais fácil a gente fazer pelo método dos discos. Só que ao invés da gente integrar em relação ao eixo x, a gente integra em relação ao eixo y. Lembra que a gente calculou umas integrais em relação ao eixo y? E que inclusive eu deixei como um exercício lá para vocês fazerem, para cá, não sei se vocês fizeram, espero que tenham feito. Tá? Então a ideia vai ser a gente integrar em relação ao eixo y. Olha como vai ficar, ó. Presta atenção aqui. Primeiro, bora olhar. Vamos olhar. Qual que é essa região aí? Qual que é a região? Olha, é a região delimitada pelo gráfico da função y igual a x ao cubo, y igual a 8, x igual a 0 em torno do eixo y. Então, bora lá. Qual que é o gráfico? É esse aqui, ó. Como que se comporta o gráfico da função y igual a x ao cubo, gente? Ele é assim, né? Olha. Não é assim? Tá? Só que eu estou interessado
na região entre o gráfico da função y igual a x ao cubo, a função y igual a 8. Qual que é essa função y igual a 8? Y igual a 8 é a reta constante aqui assim, né? Passando aqui no 8. Tá? Então, entre essa função, entre essa e a reta x igual a 0. Quem que é a reta x igual a 0? O eixo y. Então, qual que é a região que eu quero? É essa daqui, né? É essa daqui, ó. Entre o gráfico da função y igual a x ao cubo, a reta y igual a 8 e o eixo y. Então, isso aqui não me interessa. Tudo bem? Aí eu vou pegar essa região e vou fazer o que com ela? Girar em torno do eixo y. Então, vai ficar assim, olha. Aqui é 8. Tá? Aqui é assim, mais ou menos, olha, o gráfico dela. Vai ser parecido com esse aqui, olha. Parecido com esse, só que em relação, voltado para cima, assim, em relação ao eixo y. Eu quero o volume desse sólido. Tudo bem? Então, qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser a gente fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, só que ao invés de integrar em relação ao eixo x, a gente vai integrar em relação ao eixo y. Entendeu? Então, bora lá. Qual que é a ideia? A ideia é você fatiar isso aqui em n subintervalinhos. Em n subintervalinhos. Olhar para o iésimo subintervalo. Aí, quando você olhar para o iésimo subintervalo, você vai obter um disco assim, olha. Né? Você vai obter um discozinho assim, ó. Tá? Aí, qual que é o volume desse disco? Bora lá. Qual que é a alturazinha desse disco aqui? É o comprimento do intervalinho, entendeu? Que vai ser quanto aqui pra gente? Delta y. Muito bem, delta y, porque eu vou integrar em relação a y. Então, delta y. Tá? Aí eu tomo um cara aqui nesse intervalo, um certo y aqui. Certo camarada y nesse intervalo. Tá? Qual que vai ser o raio desse disco? Vai ser o valor de x que se relaciona com y pela função y igual a x ao cubo. Por exemplo, quando y é 8, quanto que vale o x aqui? Quanto? 2. Como é que eu posso encontrar esse x? Eu posso isolar o x em função do y. Como ficaria o x em função do y? X igual a raiz cúbica de y. Muito bem. X igual a raiz cúbica de y. Entendeu? Ok? Então, qual que vai ser o raiozinho aqui? Qual que vai ser o raiozinho aqui? Tem o disco aqui assim, olha. O disco está aqui, ó. A alturinha aqui é delta y. Qual que vai ser esse raio aqui? Vai ser o valor de x que se relaciona com y por essa função aqui. Entendeu? Então vai ser o quê? O raio vai ser raiz cúbica de y, que é o valorzinho do x. Entendeu? Então qual que é o volume? O volume do iésimo disco. Qual que vai ser o volume dele? Vai ser πr², área da base, vezes a altura, que é quanto? Delta y, que eu posso entender como um certo dy. Vamos colocar logo dy aqui. E aí, esse aqui é o volume do iésimo discozinho, só que eu tenho que somar todos os discos que vão ser gerados, não é isso? Então eu faço o quê? Integro isso. Em que intervalo? Agora qual intervalo? De 0 a 2, tá certo? Não, de 0 a 8. Estou integrando em relação a y. Tá? Então, de 0 a 8. Pronto. É isso aí que a gente tem que calcular, essa integral. Entendeu como é fácil?
Se você entender o método do fatiamentozinho, o método dos discos, não é difícil. Tá? Você olha para a função, você olha para o discozinho, πr² vezes a alturinha do disco, que é o dy, ou dx. Entendeu? Então, eu tenho que calcular essa integral, olha. E essa integral é fácil calcular. O π é constante, 0,8. Raiz cúbica de y² é o mesmo que y elevado a 2/3 dy, né? Vou fazer bem aqui. Continuação. Então, o volume vai ser o quê? π vezes. Qual que é uma primitiva de y elevado a 2/3? Y elevado a 2/3 mais 1 sobre 2/3 mais 1. Fazendo essa primitiva variar de 0 a 8. Né? Então, esse volume vai ser o quê? π no zero, isso aqui dá 0. Então, basta me importar aqui, verificar quanto vale isso aqui no 8, né? Bora só melhorar essa expressão. Aqui vai ficar π. Aqui embaixo vai dar 5/3. O 3 vai para cima, então vai ficar 3/5 de y elevado a 3/5. Ou, 5/3. Aqui é 5/3. Isso aqui variando de 0 a 8. 3/5 embaixo, inverto. Beleza. Tá? Então, no 0 dá 0 e no 8 vai dar quanto? Vai dar 3/5 vezes 8 elevado a 5/3. Tá certo? Só que 8 é 2 ao cubo. Então fica 3π sobre 5 vezes 2 ao cubo elevado a 5/3. Aí esse cubo com esse 3 aqui do denominador eu cancelo. Então fica 2/5, que é 32. Né? Então aqui vai dar 32 vezes 3, 96 π sobre 5. Pronto. Tá aí. Esse é o volume do sólido. Ok? Alguma dúvida? Tá claro isso aí mesmo, com certeza? Então, beleza. Tá claro, tá? Integramos em relação ao eixo Y para você verificar como também você pode utilizar o método dos discos, tá? Olha essa aqui, ó. A região R, delimitada pelas curvas y igual a x, y igual a x², entre a y igual a x e a y igual a x², é girada ao redor do eixo x, tá? Encontre o volume do sólido resultante. Então, a gente tem que encontrar qual que é essa região primeiro, tá? A região entre as curvas y igual a x e y igual a x². Y igual a x e y igual a x². Qual que é essa curva? Então, bora olhar aqui, ó. Bora colocar essas curvas aqui. Essa aqui a gente já tem que ter um cuidado, pequeno cuidado. Presta atenção. A y igual a x, ela é assim, olha. Né? É uma reta aqui. Y igual a x. E a y igual a x², ela faz isso aqui, olha. As duas se encontram em que ponto? Em quais pontos? Se encontram no 0. E onde também? No 1. Né? No 0 e no 1, olha. 0, 0, 1, 1. Também aqui, ó. E quando o x é 1, o y é 1. E aí ela faz isso aqui, ó. É uma parábolazinha, né? A x², né? Uma parábola. E a y igual a x é uma reta. Então, qual que é a região que me interessa? É que está entre elas duas, né? Essa daqui, ó. Tá ok? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa região e vou girar em relação ao eixo x. Aí vou obter o seguinte, olha, presta atenção. Olha o sólido que a gente vai obter mais ou menos, olha.
Entende que sólido vai ser esse? Vai ser uma espécie de trombetazinha assim, entendeu? Aqui dentro é oco e essa parte aqui assim ao redor é maciço. Só que dentro é oco. Tipo um alto-falantezinho, entendeu? Consegue visualizar isso aí? Todos conseguem? Então tá, beleza. Aí o que a gente vai fazer? Observa que essa parte de dentro é oca. Então tem que ter um cuidado aí. Vou usar o método. Vou particionar isso aqui. Aí vou olhar para o iésimo intervalo. Esse daqui, olha. Esse intervalinho aqui, ó. Tudo bem? Só que quando eu olho para esse disco aqui, essa parte de dentro, ele é oco assim, ó. Eu tenho uma espécie de coroa circular assim, olha. São dois discos assim concêntricos, olha. Só que aqui dentro assim é oco, olha. Entendeu? Tá claro isso aí? Qual que é o volume desse disco com esse furo aqui no meio? É isso que a gente tem que descobrir, entendeu? Então, qual é a ideia? Você toma um X aqui, um valor X aqui qualquer, e aí, é claro, como é que a gente calcula o volume desse disco com esse furo aqui? É o volume desse disco grande menos o volume desse disco pequeno aí do meio. Entendeu? Só que para eu calcular o volume do disco grande, eu preciso desse raio maior aqui, olha. Desse raio maior. E para eu calcular o volume desse disco pequeno, eu preciso desse raio menor aqui, ó. Não é isso? Porque eu vou fazer πr ao quadrado menos πr ao quadrado, vezes a altura deles. A altura é o ΔX aqui, olha. É o ΔX, a altura. Tá? Então, se eu tomo um x qualquer aqui, olha. A ideia é você tomar um x. E qual que vai ser esse raio maior aqui, olha? Qual que vai ser esse raio maior? É a imagem desse cara. Só que pela função y igual a x. Então, quanto que vai valer isso aqui? O próprio x. Porque pela minha função, quando eu tomo um x aqui, a altura dele aqui, ou seja, a imagem dele por essa função y igual a x, é ele mesmo, y igual a x. Entendeu? E qual que vai ser o valor desse raio menor aqui? Aí vai ser a distância daqui até aqui, olha. Esse raio daqui até aqui, só que pela função x ao quadrado. Então, quanto que vai ser esse pedacinho aqui? X ao quadrado. Tá claro isso aí, gente? Alguma dúvida nisso aí? Se tiver dúvida, pergunta. Não leva a dúvida para casa, tá? Então, eu olhei para o iésimo disco, percebi que ele vai ser uma espécie de discos concêntricos, assim, com um furo aqui no meio. Então, tem que calcular o volume desse disco aqui com esse furo no meio. Entendeu? O raio aqui, ó, se eu tomo um x qualquer aqui, pela minha função y igual a x, a altura dele vai ser o próprio x, e pela função y igual a x quadrado, a altura dele vai ser o x quadrado. Então, esse raiozão aqui é x, e esse raiozinho aqui é x quadrado. Então, qual que é o volume desse disco? Bora lá. Calcula o volume do disco. Qual que é o volume do disco maior? Π vezes o raio. Quanto que é o raio do maior? X ao quadrado vezes a altura. Vou tomar ΔX, dx é a mesma coisa. Tá? Menos. Qual que é o volume desse disco menor? Π vezes o raio ao quadrado, só que o raio é x ao quadrado. Então eu vou ter x ao quadrado vezes a altura, que é o dx. Isso aqui é o volume do iésimo disco, digamos assim. Entendeu? Ou seja, se eu pôr o π em evidência e o dx em evidência, vai ficar assim, olha. X ao quadrado menos x à quarta dx.
Só que eu tenho que somar todos esses volumes. Então, eu taco-lhe a integral aqui. Variando em que intervalo, gente? De 0 a 1 aqui, né? Então, pronto. Então, vê como você constrói as coisas? Não precisa decorar. Observa que essa, se você joga direto naquela formulazinha, cadê a formulazinha? Essa daqui não vai dar certo. Porque na iésima seção, iésimo corte que você fizer, a seção tem um furozinho lá no meio. Você tem que tirar aquele furo. Entendeu? Se você entender essa ideia, a essência da coisa, toma um xizinho, calcula o raio e tudo mais, você faz as questões todinhas, entendeu? Construindo gradativamente. Então, isso aqui, esse volume vai ser o quê? Integral. O π é constante, eu vou tirar. Vezes. Qual que é uma primitiva de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, menos. Uma primitiva de x à quarta? X à quinta sobre 5. Isso aqui variando de 0 a 1. No 0 vai dar 0. E no 1 vai dar quanto? Aqui vai ficar π vezes 1 ao cubo dá 1 terço. 1 ao cubo dá 1 sobre 3. Desculpa. Menos 1 quinto. Aí é só calcular isso aí. Então o volume vai ser π vezes MMC aqui é 15. 15 por 3, 5. 15 por 5, 3. Então isso aqui vai dar 2π sobre 15. Que é o volume. Volume desse sólido. Ok? Ok, beleza? Observa que esse daqui foi diferente do que os anteriores. Porque eu observei que na iésima seção tem um furo aqui no meio. Tá? Tem que ter cuidado com isso aí. Vou passar. Tinha mais um ou dois exemplos. Tem esse outro exemplo aqui, olha, que é para pegar aquela região, e girar em torno do eixo da reta y igual a 2. Tá? Vou só te dar a ideia gráfica. Eu vou pegar aquela região. Aquela região é essa aqui, ó. Pegar essa região e girar, aqui é 1. E girar em torno da reta y igual a 2. Está aqui, ó, a reta y igual a 2. Pegar essa região, ao invés de girar em torno do eixo x, girar em torno da reta y igual a 2. Como é que vai ficar? Consegue visualizar? Vai ficar assim, olha, mais ou menos. Deixa eu fazer mais para baixo aqui, senão não vai ficar legal o desenho. Que é 1, 2, 3, 4. Em torno dessa reta aqui, ó. Então vai ficar assim, olha, o desenho. Assim, olha. Entendeu? Tipo uma vasilha assim, só que essa parte aqui, olha, ela é maciça e é oco aqui dentro. Essa parte de dentro é oca. Deixa eu ver se aqui no 3D dá para vocês perceberem melhor. Essa região aí, ó. Entendeu? Eu quero esse volume. Só que eu tenho que girar em torno do eixo y igual a 2. Não é do eixo x, é y igual a 2. Esse daqui, ó. Eu vou deixar isso para vocês fazerem. A ideia é a mesma. Você vai olhar para a iésima fatiazinha aqui, olha.
olhar para essa iésima fatiazinha. Droga. Tá? Para essa fatiazinha aqui, ó. Para esse discozinho. Aí se você toma um xizinho aqui, olha. Observa, esse disco aqui, ele vai ser uma espécie de disco concêntrico também, porque aqui dentro é vazado aqui assim, olha. Aqui dentro é vazado, entendeu? Tá assim, olha. Ficou ruim aí o desenho, mas ele é assim, ó. E aqui dentro assim é vazado, olha. Então a ideia é calcular o volume tipo aquele lá. Você só tem que encontrar esses raios aqui, ó. Esse raio aqui e esse raio aqui, ó. Porque aí você vai fazer πr ao quadrado menos πr ao quadrado, entendeu? Quanto que vai ser esse raiozão aqui, ó? Ou esse aqui, ó. Esse raiozão daqui até aqui, olha. Quanto que mede daqui até aqui, ó? Se você toma um x, um certo valor x qualquer, quanto que vai ser essa distância daqui para cá? Quanto que mede tudo daqui até aqui embaixo? Quanto que mede? 2. Quanto que mede daqui para cá? Hã? X ao quadrado, porque isso aqui é pela função y igual a x ao quadrado. Então quanto que mede daqui para cá? 2 menos x ao quadrado. Então esse grandão aqui é 2 menos x ao quadrado, entendeu? E esse aqui, ó, se você toma um x, quanto que mede daqui até aqui, olha? Daqui até aqui vale quanto? X. Daqui até aqui vale quanto? 2. Daqui até aqui vale quanto? 2 menos x. Então daqui para cá é 2 menos x. Olha. 2 menos x. Vou colocar bem aqui. Então esse pequeno aqui é 2 menos x. Então vai fazer πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Integra e partiu para o abraço. Já fiz metade da questão. Tá? Vamos falar do outro método aqui rapidinho. Que é o cálculo de volume pelo método das cascas cilíndricas, que a gente chama de cascas cilíndricas. A ideia é a seguinte, olha, imagina que você tem aí uma função contínua, positiva, e aí você está interessado em calcular o volume do sólido gerado pela rotação em relação ao eixo y dessa região aí, olha. Essa região S significa ali, olha, que são todos os pares ordenados x e y, que pertencem ao R2, nosso plano cartesiano, com x entre A e B, e y entre 0 e a função f de x. Ou seja, eu tenho aqui, olha, o gráfico da função. Vou pegar aqui, olha, uma região aqui assim, definida em um intervalo AB. Tá? Essa região aqui, ó. Certo? Região entre 0 e a função y igual a f de x. E x entre A e B. Tá? Tudo bem? Aí eu vou pegar essa região e vou girar em torno do eixo y. Como é que vai ficar o sólido? Você consegue visualizar? Vai ficar assim, olha. Entendeu aí como ficou sólido? Não? Deixa eu ver se por esse outro desenho aqui vocês entendem melhor. Esse assim, ó. Ó. Até que ficou parecido, né? Tá? É uma espécie de sei lá o que. Ele era para ser todo maciço, só que aqui dentro tem um vazamento, entendeu? Aqui dentro é vazado, aqui dentro é oco.
O resto é tudo preenchido. Essa região todinha ao redor dele é preenchido. Não me veio à cabeça nenhum outro formato assim parecido com esse. Mas tudo bem. Deu para entender? Volta lá no slide, por favor, para ver se eles visualizam legal. Tá? Aí dentro é vazadozinho aí. Tá? Aqui? Aqui? Sim. Que é vazado. Tá? Que é vazado aqui para dentro, tá? Beleza. Aí a ideia é calcular o volume desse sólido. Belezinha? E eu estou girando em relação ao eixo Y. Aí presta atenção. Como é que a gente vai fazer para calcular o volume desse sólido? Vou explicar bem rapidinho, de maneira que vocês entendam. Não vou chegar muito nas nuances da ideia, tá? Mas a ideia principal é a seguinte, olha. Você vai particionar o intervalo em n subintervalos. O intervalo AB em n subintervalos, tudo bem? Aí você vai olhar para o iésimo intervalo também. Esse aqui, ó. Esse intervalinho aqui, ó. São intervalinhos bem pequenininhos, certo? Então eu vou tomar daqui para cá, olha, um certo xi aqui no meio desse intervalo. Intervalinhos bem fininhos, bem pequenininhos, quase imperceptíveis. O que acontece com esse retângulozinho que vai ser gerado aqui, olha? Quando eu girar só ele em relação ao eixo Y, só ele. Quando eu giro só esse retângulozinho, o que acontece quando eu giro ele em torno do eixo Y? Com esse retângulo fininho aqui, olha. Eu vou obter um negócio assim, olha. Eu vou obter um sólidozinho que parece um cilindro, só que é vazado dentro. Concorda? Concorda ou não? Assim, olha. Eu pego só esse retângulozinho aqui, olha, e giro ele. Vou obter tipo um cilindro, só que dentro ele é oco, ele é vazado, entendeu? E a ideia vai ser o seguinte, olha. A gente vai calcular o volume desse sólido que vai ser gerado, tá? Vamos calcular o volume desse sólido. E é claro, quando eu particiono aqui, olha, eu vou gerar vários retângulos, n retângulozinhos. Eu vou gerar n retângulozinhos, entendeu? Entendeu? Vou gerar n retângulos e aí eu vou girar todos esses n retângulos. Quando eu giro esses n retângulos, eu vou obter uma espécie de casca, uma em cima da outra, entendeu? Assim, olha. Assim, olha. Quando eu pego esses n retângulos e giro todos eles de uma vez só, ou seja, giro o sólido de uma vez só, eu obtenho uma casca aqui, olha, uma outra casca aqui, uma outra casca aqui, que são cascas em formato de cilindro, por isso que a gente chama de método das cascas cilíndricas, entendeu? E a ideia vai ser o quê? Você calcular o volume de cada uma dessas cascas, depois somar esses volumes, passar o limite, torcer para que o limite exista, e se ele existir, vai ser o volume do sólido que você está trabalhando, que você está querendo. Entendeu a ideia? Tá? Só que a gente não precisa somar o volume de cada um desses. A gente vai encontrar o volume de um só, depois passa a integral nesse volume. Integral é somar os infinitos volumes. Entendeu? Então, qual que vai ser, olha, se eu tomo aqui, ó, é bem pequenininho esse tamanho aqui, olha, é quanto? Quanto mede esse tamanhinho aqui? Delta x, que é o comprimento de cada intervalinho aqui, ó, delta x. Aí eu vou tomar aqui, olha, como um raio, daqui para cá, escolher um ponto aqui, um ponto, sei lá, um ponto xi. Tá? Daqui para cá é um ponto xi. Qual que é o volume desse sólido? Como é que eu calculo o volume desse sólidozinho? Bem fininho aqui.
uma maneira da gente calcular ele é assim, olha, você cortar ele e esticar, entendeu? Corta e estica ele. Quando você estica ele, você vai obter tipo um paralelepípedozinho, só que muito fininho. Entendeu? Você corta esse troço aqui, estica ele, vai obter uma espécie de paralelepípedozinho bem fininho. Como se fosse uma folha de papel, só que com uma espessura bem pequena. Quanto que é essa espessura dessa folhinha? Δx. E aí, olha, se eu tomo esse xi aqui, olha, como sendo o raio, digamos, desse cilindro, como é que calculo o volume desse paralelepípedo? Eu tenho que calcular o produto das 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. A altura vocês sabem me dizer quanto é. Quanto que vale a altura? Se eu tomo um certo xi aqui, quanto que vai ser essa altura daqui para cá? Vai ser o f desse xi, concorda? Porque a altura, se eu tomo um xi bem aqui, olha, pela minha função, aqui eu vou ter o f de xi. Concorda? Tá? Então a altura aqui, olha, é f de xi. E o comprimento, quanto que vale? Hã? Fala alto. Fala. Muito bem, 2πr, porque você corta isso aqui, estica, é o comprimento dessa circunferência que vai ser gerado, entendeu? O comprimento da circunferência é 2πr, ou seja, aqui é 2π vezes o raio, que é o meu xi. Então o volume desse cilindro aqui, com esse furo no meio, bem fininho, vai ser o quê? Volume do iésimo cilindro. Esse vezes esse vezes esse. Ou seja, 2π xi f de xi Δx. 2π xi f de xi vezes Δx. Esse é o volume do iésimo, dessa iésima casca. Entendeu? Como eu quero somar todas as cascas, tenho que passar o limite nisso aí e fazer todo aquele processo que nós vimos. Passa o limite, torce para que o limite exista. Se ele existir, vai ser a nossa integral. Só que somar todos esses volumes é o mesmo que a gente fazer o quê? Integrar. Integrar em qual intervalo, gente? De A até B. Intervalo de A até B. Do que? 2π. Xi passa a ser o meu x mesmo. F de xi passa a ser o f de x. Δx passa a ser o nosso dx. Então tá aqui, ó. Tá aí. É assim que a gente vai calcular o volume de um sólido como esse, assim. Tá? Você pega, olha para a região que vai ser determinada, olha, particiona o teu subintervalo, olha para o iésimo retângulo que vai ser gerado, gira ele, você vai obter uma espécie de casca. Você calcula o volume dessa casca, estica ela assim, tipo um colchonetezinho, estica ele, e aí você calcula o volume dessa cascazinha. Entendeu? Depois você passa a integral, voilà. Tá? Alguma dúvida? A ideia é essa aqui, olha. Vamos fazer um exemplo. Olha esse exemplo aí, ó. Determine o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região. Essa região aí, olha. São todos os pares ordenados XY. Todos os pares ordenados XY. Que pertence ao R2, é claro. Com X entre 1 e 3. Y entre 0 e essa função 2x mais 1, olha, a região é essa. Vou colocar aqui, xy, pertence ao R2, tá o quê? X está entre 1 e 3, y está entre 0 e a reta 2x mais 1. Tá? Qual que é essa região, gente? Bora esboçar aqui a região, rapidola. X está entre 1 e 3. Então, os valores de x são esses aqui. E os de y? Entre 0 e a função y igual a 2x mais 1.
Qual que é essa função y igual a 2x mais 1? Isso é uma reta, né? Isso é uma reta. Bora ver logo os extremos aqui. Quando x é 1, quanto que vale o y lá? 3, tá? Quando x é 1, o y é 3. Concorda? Porque 2 vezes 1 mais 1 dá 3. E quando x é 3, o y vale quanto? Quando x é 3, o y vale 7. Então, bem aqui assim. 7. E esse gráfico lá é uma reta, né? Então, ele vai ligar esses dois pontos aqui. Qual que é a região que nós estamos querendo, que nós estamos trabalhando? É essa aqui, não é? Entre 0 e a reta, e o x entre 1 e 2. Aí eu vou fazer o que com essa região? Girar em relação ao eixo y. Então, vou obter o seguinte, olha. Entendeu aí como vai ficar a região? Essa parte de dentro aqui é oca. Tanto aqui quanto aqui assim. É tudo oco. Entendeu? Qual que é o volume desse sólido? Aí a ideia você já sabe. Qual que é a ideia? Particiona isso aqui. Né? Olha para esse ésimo retângulo aqui que vai ser gerado. Olha para esse ésimo retângulozinho aqui, ó, que vai ser gerado. Toma um certo valor x aqui, olha. A distância daqui para cá, x. Gira ele. Quando você girar esse retângulozinho, você vai obter uma cascazinha assim, olha. Vai obter uma cascazinha. Só essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Tá dando para entender aí? Só essa cascazinha aqui, quando eu girar. E a ideia é a gente calcular o volume dessa cascazinha. Ok? E depois passar a integral nesse volume. Que é o mesmo que a gente está somando esses infinitesimais retângulozinhos. Essas infinitesimais cascazinhas. Tá? Então, se eu tomo um certo cara x aqui, como que vai ser o volume dessa cascazinha? Qual que vai ser o volume dessa iésima casca? Hein? Aquele método lá que a gente fez. Como que vai ser o volume? Quando eu corto aqui essa cascazinha e estico, vou ter o comprimento que vai ser 2πr, ou seja, 2π vezes o raio, que é esse x aqui que eu tomei, esse raiozinho aqui, vezes a altura. Se eu tomo o x aqui, a altura vai ser o f de x. Por qual função? Pela função 2x mais 1. Então, 2πx vezes a função f de x, que é 2x mais 1, vezes a espessurazinha do colchonetezinho, da cascazinha, que é o dx. Entendeu? E aí eu passo a integral nisso aqui, olha, variando de 1 até 3, e eu vou obter o volume de todo o sólido. Eu estou usando essa expressão aqui, olha. Essa daqui. De 1 até 3, 2πx, f de x. Qual que é o f de x? A minha função, 2x mais 1, dx. Ok? Tá? Então, o nosso trabalho é calcular essa integral. Então, esse volume vai ser o quê? Olha, esse 2π ele sai aqui da integral, ficar com a integral de 1 até 3. Tá? Aí aqui eu posso aplicar a distributiva, 2x² mais x dx. Tá ok? Tudo bem? Então esse volume vai ser o quê?
2π vezes... Qual é uma primitiva de 2x², gente? 2x ao cubo sobre 3, mais uma primitiva de x, x ao quadrado sobre 2. Isso aqui eu tenho que fazer variar intervalo de 1 até 3. Né? Bora calcular essa integral aqui. Então o volume vai ser 2π vezes... Aqui no 3 vai ficar 2. Ficar 2 vezes 3 ao cubo sobre 3. Mais... No 3 aqui dá 3 ao quadrado sobre 2. Isso aqui, menos... No 1 dá 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, mais 1 ao quadrado sobre 2. Né? Aí só calcular isso aqui, o volume vai ser 2π vezes... Que vai dar, olha, 2 ao cubo é 27. Né? Aí 27 vezes 2 dá 54. Menos 2 daqui, olha. Vou colocar o 3 comum para eles. Mais 3 ao quadrado é 9. Menos 1 daqui, sobre 2. Não é isso? Então o volume vai ser 2π vezes... Tá certinho, né? 2π vezes... Aqui dá 52 sobre 3. Mais 9 menos 1, 8. 8 por 2, 4. Né? Vou só melhorar isso aqui. O volume vai ser 2π vezes 52. 3 vezes 4, 12 sobre 3. Isso aqui vai dar 52 mais 12 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. 128π sobre 3. Né? 8, 10, 11. Não dá para dividir por 3. Pronto. 128π sobre 3. Tá? As continhas são básicas. As continhas todo mundo já sabe fazer. Creio eu. Né? A ideia principal do método é essa aqui. Olha, é você olhar para essa casca cilíndrica que você vai obter, uma cascazinha bem fininha. Né? E calcular o volume só dessa casca. Depois você integra, que significa que você está calculando o volume de todas essas cascazinhas que você vai obter. Portanto, você vai obter o volume do sólido total. Alguma dúvida aí? Tá claro? Vou calcular mais um. Dá tempo de mais um. Olha aqui, ó, o sólido. Como que é? Mais ou menos assim, tá? E essa daí, olha, encontra o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, da região delimitada por y igual a 0, y igual a 0, y igual a 0, y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo, x igual a 0 e x igual a 2. Essa região aqui, olha. X igual a 0. Vou baixar mais um pouco isso aqui. Olha lá. X igual a 0 é que reta? É o eixo Y, né? X igual a 0 é o eixo Y. X igual a 2, uma reta aqui assim, olha, no 2. Tá? Passando aqui no 2. Y igual a 0 é o eixo X. Aí eu tenho que saber como que é o gráfico dessa função aqui, né? Só que construir gráfico de função é uma coisa que vocês já sabem, né? Então você teria que construir o gráfico dessa função, que eu não vou construir porque nós não temos tempo. Mas é simples esse daqui, olha, as raízes aqui, quais são as raízes? São 0 e 2, então ela passa bem aqui, olha, no 0 e no 2, né? Deixa eu ver aqui,
Bora construir o gráfico dela, rapitola. Pra gente relembrar, né, construção de gráfico. 0 e 2 são as raízes, tá bom? 0 e 2, consegue enxergar que é 0 e 2? Coloquei o x quadrado em evidência. Então, o 0 é uma raiz, o x igual a 2 é outra raiz. Aí eu tenho que calcular a derivada dela. Qual que é a derivada dela? É 4x menos 3x ao quadrado igual a 0. Então dá x, 4 menos 3x igual a 0. Então os pontos críticos são x igual a 0 e x igual a 4 terços. Fazendo rápido. Então no 0 e no 4 terços são os pontos críticos. Esse aqui é uma concavidade voltada para baixo. Então aqui é positivo, aqui é negativo. Então aqui ela decresce até o 0, ela cresce até o 4 terços e decresce em diante. Então 4 terços está por aqui assim, olha. É 1, alguma coisa. Segunda derivada, f duas linhas de x. 4 menos 6x igual a 0, dá x igual a 2 terços. Né? Isso aqui é uma reta decrescente. Então aqui é positiva, aqui é negativa. No 2 terços. Então, no 2 terços, aqui a concavidade é voltada para cima, aqui a concavidade é voltada para baixo. 2 terços é ponto de inflexão. Então, 2 terços está bem por aqui assim. Né? E esse camarada aqui é ponto de máximo. Não sei quanto é a imagem dele. Vai dar alguma coisa aqui a imagem dele, ele é ponto de máximo. 2 terços por aqui assim é ponto de inflexão. A concavidade até o 2 terços é voltada para cima, a partir do 2 terços é voltada para baixo. E no 2, o 2 é raiz, então tem que vir para cá. Assim, mais ou menos. Deixa eu melhorar essa escala aqui. Quatro terços. Pronto, está aqui o gráfico. Tá? Está aqui o gráfico. Essa região aqui, ó. Aí, não é difícil construir o gráfico. Aí eu vou girar essa região. Quando eu girar essa região, eu vou obter um negócio assim, olha. Um sólido mais ou menos assim, olha. Tá? Entendeu? Quer ver? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se aqui dá para vocês entenderem melhor. Olha, a região é essa, como a gente fez aí. E aí o sólido que quando eu girar vai ser esse aqui. Entendeu? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, bora calcular o volume dele. Ih, aí tem que fazer ali para o outro quadro, né? Aí. Aqui para o outro quadro. Bora calcular o volume dele. Então, olha só. Como é que a gente calcula o volume? Pelo método das cascas cilíndricas. Divide o intervalo em n subintervalos. Olha para o iésimo subintervalo. Você vai obter um retângulozinho aqui. Gira esse retângulo, vai obter uma cascazinha. Então, calculo o volume dessa casca cilíndrica, depois integro. Né? Então, bora lá. Como que vai ser o volume? O volume vai ser integral. Qual que é o intervalo, gente? Fala lá para mim qual que é o intervalo. De 0 a 2. Aí vai ficar como? Comprimento vai ser o quê? 2π vezes x, comprimento da cascazinha, quando você corta ela, vezes a altura vai ser o quê? A função. Qual que é a função? 2x ao quadrado menos x ao cubo, vezes a espessurazinha que é o dx. Entendeu? Alguma dúvida? Esse 2π é constante, ele sai daqui da integral, fica integral de 0 a 2, de 2x ao cubo menos x à quarta, dx. Então, esse volume vai ser 2π vezes, qual que é uma primitiva de 2x ao cubo? 2x à quarta sobre 4.
né? Que eu posso tirar esse 2 com esse 4 e deixar só um 2 aqui, simplificando logo, né? Tá? Menos primitiva de x à quarta, x à quinta sobre 5. Variando no intervalo de 0 a 2. Tá? Aí calcula a variação dessa primitiva aqui. Então o volume vai ser 2π vezes. Aí no 2 aqui vai ficar 2 à quarta sobre 4. Desculpa, sobre 2. Menos, no 2 aqui dá 2 à quinta sobre 5. No 0 vai dar 0, então não me interessa no 0. Então o volume vai ser 2π vezes 2 à quarta sobre 2. Eu cancelo um daqui com um daqui, sobram 3. 2 ao cubo é 8. 2 à quinta é 32 sobre 5. Então o volume é 2π vezes 8 vezes 5, 40, menos 32 sobre 5. 40 menos 32 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16π sobre 5, esse é o volume. Pronto. Aí. Entendeu? Mas mais importante que as continhas é o método. É claro que você não pode errar conta também. Mas o mais importante é o método. 2πr, o r é aquele x que você vai estimar, vezes a altura, que vai ser a tua função, vezes a espessura dx. Depois integra tudo. Acabou. Entendeu? Aí um último exemplo, que não vai dar tempo de eu fazer, mas eu vou só mostrar aqui para vocês, é aquela mesma região, olha, que nós vimos pelo método dos discos, do fatiamento. Essa mesma região aqui, ó, entre a função x², a reta x igual a 0, que é o eixo y, e a reta y igual a 4, que é essa reta constante, girada em torno do eixo y. Essa região aqui, olha. Só que eu quero que vocês façam pelo método das cascas cilíndricas. Lembra que a gente fez essa pelo método dos discos, só que integrando em relação a y? Lembra? Fiz integrando em relação a y. Eu quero que vocês façam pelo método das cascas cilíndricas. Como é que você vai fazer? Rapidinho, só para finalizar. Como é que você vai fazer? Aí você tem que... Sempre é bom você construir o gráfico. Sempre você constrói o gráfico e observa como vão ficar as coisas. Porque dependendo do gráfico, dependendo da questão, as coisas mudam. Porque às vezes o cara só decora a fórmula, né? Cadê a fórmula? Já apaguei. Mas às vezes o cara só decora a fórmula. Integral de A até B, 2πx f de x dx. Calcula, decora isso aqui e pensa que sempre vai usar só essa fórmula. E às vezes erra, entendeu? Você tem que entender como que está sendo o gráfico da tua função, qual que vai ser o retângulozinho, etc. Porque, olha, nesse caso aí, a região é essa aqui, ó. 4, aqui é y igual a x ao quadrado. Né? Aí eu vou pegar essa região, vou girar em torno do eixo y, vou obter um negócio assim. Do eixo y. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para um retângulozinho aqui, olha. Vou dividir o intervalo aqui, olha, em subintervalos. Aí eu vou olhar para esse retângulozinho aqui, ó. Só que o retângulozinho em questão não é todo esse. É só esse daqui para cá, olha. Porque isso aqui não faz parte do sólido. É só esse daqui para cá. Aí eu vou girar esse retângulozinho aqui, ó. Vou obter a cascazinha aqui, assim, ó. Tá? Obter a cascazinha aqui. Aí eu tenho que calcular o volume dessa cascazinha. Então, se eu tomo um x aqui, olha, daqui para cá, valor x aqui, qual que vai ser o comprimento? O comprimento quando eu faço o corte no colchonetezinho, quando eu faço o corte na casca, que eu estico, qual que vai ser o comprimento? 2πx, beleza, o comprimento vai ser 2πx. Vezes. Só que qual que vai ser a altura? Aí você tem que ter cuidado, entendeu? Porque daqui para cá vale quanto? Quanto vale daqui para cá? 4, que é 4. 4 daqui para cá, entendeu?
E daqui para cá, olha, vale quanto? Daqui para cá. Qual que é a função? Então, se aqui é x, aqui essa altura vai ser quanto? X quadrado. Essa alturazinha é x quadrado. Então, quanto que vale a altura? 4 menos x quadrado. Então, bem aqui é 4 menos x ao quadrado. Vezes a diferencialzinha, a espessurazinha. Então, o volume você vai ter que integrar isso aqui. Em que intervalo? Que intervalo? De 0 até quanto aqui? Quando o y é 4, x é quanto? 2. De 0 até 2. Então, você tem que calcular esse volume. Já até resolvi a questão. Agora é só calcular a integral. Entendeu? Então, tem que ter cuidado, porque às vezes as coisas mudam. Tá, gente? Ok?